Pois é. Vamos falar aqui sobre uma arte estratégica de guerra, isso sim. Lembrando que a guerra, ela é em vários níveis, inclusive na sua própria vida. E essa história de hoje traz de um ancestral da minha família Kung Fu. Não tão longe assim. Ele faleceu em 1972, grão-mestre Ip Man. Uma pessoa que inclusive tem filmes, e eu quero aqui, como um grande apreciador, e ter Ip Man como se fosse meu bisavô na família Kung Fu, para vocês entenderem isso, né? Ele chama de Si Tai Kung. Então, Ip Man, ele foi muito famoso porque foi o mestre do Bruce Lee, inclusive, né? E aí vem a fama mundial de Ip Man e muitas pessoas começaram a querer saber mais sobre ele. Ele já era uma pessoa de muito renome no círculo marcial de Hong Kong. Ele veio da China, em Fatsan, e foi para Hong Kong. Já era uma pessoa bastante famoso ali no círculo marcial e também na comunidade de Hong Kong, como um professor, né, como um instrutor, um grande conhecedor da cultura chinesa, do pensamento estratégico chinês. E então, eu vou falar um pouco aqui sobre um filme, que é o primeiro filme de Ip Man, que chama O Grande Mestre, um filme até já antigo, já acho que é de 2007, 2008, por aí. Mas muitas pessoas às vezes elas comentam comigo assim: Márcio, aquilo que acontece no filme é de fato isso mesmo? Eu falo, qual filme? Porque hoje já está, acho que no Ip Man 5, 6, depois vários filmes de Ip Man começaram a aparecer. E aí, mano, lutando com Homem de Ferro, lutando com Homem-Aranha, né? Daqui a pouco eu tô até com Thanos, tô brincando. Mas existe, de fato, uma tendência para que o Ip Man vire um super-herói, né? Então, acaba acontecendo essas coisas. Mas olha só, eu quero falar sobre a história real e o que o filme traz de real. Então, o que eu vou trazer aqui são os pontos altos do filme. E o que resto que tem ali é muito fantasia, óbvio, é um filme, é um entretenimento, muito bem feito por sinal, baseado numa história real. E traz alguns princípios aqui de liderança muito legal para nós entendermos. Vamos avançar? Olha só, grão-mestre Ip Man. Eu tive oportunidade, inclusive, de visitar o museu, né, do Wing Chun System. O que é o Wing Chun System? É o sistema Wing Chun, é uma vertente do Kung Fu, onde nós trabalhamos o pensamento estratégico chinês. Você talvez encontre na internet muita pancadaria de Wing Chun, tal. Isso é uma parte só do Wing Chun. O Wing Chun, ele é uma arte, né? Não é uma arte, não é luta. Ele tem muita coisa invisível que nos ajuda na liderança. E esse museu, né, que vocês estão vendo aqui, ele é muito interessante. Aqui é o portal, eu tive a oportunidade inclusive de estar lá em 2008 visitando esse museu, e eu vou trazer alguma história depois para vocês aqui, não nesse vídeo, mas em outra oportunidade. E aqui é a entrada do museu. Depois ele tem aqui, né, o dia que foi inaugurado, né, esse museu, a comunidade ali marcial junto com a comunidade da cidade de Fatsan, né, que é uma cidade no sul da China. E por que Fatsan? Porque Ip Man, ele é de Fatsan, né? Ele nasceu em Fatsan. Então ele era de uma família muito rica, isso o filme mostra, né? E é verdade, ele inclusive, ele tinha guarda-costas, tinha várias coisas ali. A família de Ip Man, por exemplo, ela era dona de várias coisas na cidade de Fatsan, até do cemitério da cidade eles cuidavam, de restaurantes, imobiliária, farmácia, um monte de coisa. O pai dele era um grande comerciante. Nessa época, lembrando que a China não era dominada pelos comunistas, tá bom? Lembrando aqui que Ip Man viveu e nasceu em 1893 e morreu em 1972, né? Então, tem um tempo aí de história. E Ip Man, então, ele era dessa família muito rica, então ele tinha uma vida muito boa até um determinado tempo da sua vida. E o filme mostra isso também. Tem uma parte do filme, uma curiosidade, inclusive, que as pessoas chamam ele de Sir, né? O que é Sir? É como se fosse jovem senhor, né? Porque ele é herdeiro de uma família muito importante. Então, por isso que ele é um jovem senhor, dando a conotação que o pai dele talvez estivesse, inclusive, vivo, porque ele era chamado como jovem senhor, né? Nós sabemos pouco dessa história toda, então estou trazendo aqui os pontos de fato que o filme não abordou, mas são curiosidades interessantes para a gente entender esse grande mestre, grande líder da família Wing Chun Kung Fu, Ip Man. E aí, essa aqui é a entrada principal
do museu, já está ali, foi inaugurado, né? Você vê que aqui atrás, nessas fotos aqui que foram passadas, aqui a entrada que tem outras coisas desse museu, né? Outros, inclusive, Mestre do Hungar, Onfei-hun. Tem uma parte dele aqui também dentro desse museu. Aqui estava sendo construído ainda um museu. E depois o museu foi inaugurado, aqui já está uma entrada um pouco mais nova. Quando eu fui lá, já era assim. Nós temos inclusive um painel aqui dedicado ao Brasil, à família Moyasan, do grão-mestre Léo Imamura, descendente do grão-mestre Moya, que foi um dos fundadores também, né, do 21, do Ip Man Museu. Então, nós estamos muito bem representados no Brasil, né, pelo 21 e luta. E eu, um dia eu faço parte, compartilho dessa forma de transmissão. Então, o Imã, vamos entrar agora aqui na história de fato dele. Então, ele nasceu em 1893 e em 1932 ele veio a falecer. E nós vamos ocupar aqui o nosso tempo com 4 pontos mais importantes. O reconhecimento no círculo marcial que ele teve num período de 35 a 37. Em 37 a 45, o desafio, né, da ocupação japonesa que ele passou. E em 45 a 49, a reestruturação da vida social dele. E depois, em 49 a 72, o que ele fez para salvaguardar o sistema 21 para que outras pessoas, assim como nós, pudéssemos nos beneficiar dessa arte. Então aqui tem uma foto de Fatsan no ano 2000 e depois no ano de 1940, onde o filme retrata Fatsan nessa época, né? Você vê que está 20 anos de defasagem aqui, um pouco mais dessa foto de Fatsan. Então é uma cidade que está muito mais hoje desenvolvida, mas é um grande centro. E é aqui, de fato, como tudo começou. E o filme retrata essa parte, de fato, essa cidade existe, eu tive a oportunidade de estar lá. E nesse período, de fato, essa é a rua principal, onde tinha várias escolas de artes marciais. E, de fato, isso acontecia também em Fatsan, um berço de muitas artes, principalmente Cholefat e também Hungar, né? E 21 também floresceu muito lá. Então, essas 3 artes são muito famosas, vindas de Fatsan, mas tinham outras também, tá bom? Tem toda uma história por que Fatsan era isso. Ali era uma cidade que tinha porto, muitos mestres foram para lá, né, nesses problemas que teve guerras na China, e acabou ficando na cidade um pouco mais estratégica, que é Fatsan. E então, o filme mostra também a esposa de Imã, a senhora Jen Win-sin. E ela de fato existiu, aqui são retratos, não é dela, tá? Esse retrato é uma alusão sobre ela, e não sabemos que é real. E ela no filme, né? E, de fato, era a esposa dele, teve uma grande participação na vida de Ip Man. E ele, depois, quando vai para Hong Kong, ela fica, né, em Fatsan, depois ela fica doente e vem até a falecer. O filme mostra algumas coisas dela doente e nessa doença ela acabou vindo a falecer. Não foi bem no filme como aconteceu, mas de fato ela morreu antes dele e teve inclusive uma segunda esposa, né, uma segunda companheira. E Ip Chun, também, que mostra no filme, ele criança, é o filho mais velho, né, de Ip Man. E de fato ele também existiu, ele está vivo até hoje, mais de 90 anos, ainda está beirando 100 já, e continua ativo, continua também ministrando suas palestras. É muito impressionante, completamente, de conhecê-lo também na China, e uma pessoa muito agradável. E aqui, né, o filme também é fiel à história de Ip Chun. O senhor Jiao Qin-Chuen, que é um homem também que mostra aí que deu tanta força para Ip Man, mas não foi em Fatsan, essa força foi feita em Hong Kong. Então esse é o parênteses aqui que o filme acaba não mostrando, né? De toda aquela cena também e tudo mais, é tudo claro na finalização do filme, mas ele de fato uma pessoa existiu. Inclusive eu tive a oportunidade de estar no túmulo, né, visitando o túmulo de Ip Man, e uma curiosidade, poucas pessoas sabem, eles eram tão amigos que o túmulo dele é do lado de Ip Man. Ele fez com essa questão de ser enterrado do lado do amigo dele. E muitas pessoas acabam visitando o túmulo de Ip Man e não visitam o túmulo do Sr. Jiao Qin-Chuen. E é muito interessante o filme, né? Então aqui a foto dele real e aqui a foto, né, dele no filme, né? A foto mais nova aqui com o símbolo chinês, representando o Sr. Jiao Qin-Chuen. E aqui nós tivemos um momento muito triste, que é a invasão japonesa, né? No sul da China. Isso foi um grande, terrível acontecimento ali, que causou mais de 300 mil mortos. Isso de fato aconteceu e o filme retrata um pouco ali. Não teve aqueles duelos, não teve aquela coisa toda ali, muita fantasia. Na verdade, Ip Man teve que fugir para Hong Kong, porque muitas pessoas foram mortas, ele de família abastada, mestre de arte marcial, seria muito perseguido. E muitos mestres morreram nessa época e ele teve que fugir para Hong Kong, de fato, preservar a sua vida, né?
então da invasão japonesa. De fato, isso é uma história real, não é como o filme, mas a invasão aconteceu e Iman fugiu logo na sequência para sobreviver. E aqui no filme mostra ele fazendo a transmissão, né? Essa transmissão não foi para lutar contra os japoneses, aquela coisa toda, nem com os bandidos lá. Foi, na verdade, o filme mostra essa transmissão, de fato, né? O senhor Chao Ching-chuen, ele ajudou muito o Iman em Hong Kong. Ele era presidente da Associação dos Donos de Restaurantes de Hong Kong, e ele pôde então ajudar muito o Iman a ter, né, uma função de instrutor de artes marciais nessa associação. Então o Iman sobreviveu um bom tempo com isso, começou a ter muitos alunos lá, começou a vida dele novamente ali, e a fama dele, de uma pessoa que veio de Fatsan para Hong Kong, acabou fazendo com que várias pessoas se aproximassem dele, inclusive, né, o astro, né, dos filmes Bruce Lee. Então Bruce Lee começa a praticar com o Iman ali em Hong Kong. Então o Iman, né, que é uma pessoa já famosa ali, começa a atrair pessoas, e um deles é Bruce Lee, o jovem Bruce Lee. E Bruce Lee, então, no futuro, ali em 66, ele fala na revista Black Belt que tudo que ele conquistou na vida como ator, inclusive, foi porque ele treinou uma arte marcial com um grande mestre chamado Ip Man. Então ele acreditou a Ip Man esse conhecimento que ele tinha de como lidar com a sua vida, inclusive expressar sua própria arte. Olha que interessante como a gente percebe que 21 muito mais do que luta. 21 é algo para que você, de fato, conduz a sua vida. E Bruce Lee fez isso muito bem, né? Então aqui, ó, em Fatsan, Iman teve alguns discípulos, né? Chao Kong-wil, Wok Fu, Chang Chi-san, Lu Yin, Lung Gai, Chao Sai-kuen e Chang Sou. Esses foram os discípulos de Iman em Fatsan. Depois ele teve outros discípulos em Hong Kong. Essas são as pessoas que ele... muitas pessoas, inclusive, falam, não, Iman, não tinha nada para fazer, foi começar a ensinar lá. Não, ele já era um instrutor de arte marcial, ele já era muito... Por isso que ele fugiu de Fatsan, porque de fato ele ia ser muito perseguido, porque ele já era uma pessoa prominente no círculo marcial na época, em Fatsan, e muitos mestres ali foram pegos e mortos. E ele teve, de fato, que fugir. Os comunistas não perdoam cultura, eles querem destruir, impor sua cultura, e aí aconteceu de fato isso, infelizmente. Então Iman, ele teve uma vida rica e não uma vida pobre. Quando a gente fala de uma vida rica, exatamente esse altos e baixos que a vida nos dá. Muitas vezes nós ficamos achando que quando nós estamos em baixa, nós somos fracassados, né? Como nós somos vítimas da situação. E Iman mostra aqui nessa liderança dele como que é diferente o pensamento dos grandes líderes. Quando eles, de fato, sabem que uma vida rica não é simplesmente feita de louvor, de glória, de riqueza, de poder. Às vezes é quando você passa por dificuldades, porque você começa a ver os dois lados. E poucas pessoas têm essa oportunidade, sabia? Eu digo porque muitas pessoas, às vezes, quando elas ganham muito dinheiro, elas vêm de uma família abastada, elas têm uma noção, às vezes, de muitas coisas, de como a vida é pesada, e só que elas, às vezes, não têm como viver aquela situação. Por que a gente fala que Iman viveu uma vida rica? Porque ele teve um momento de nascer numa família muito rica, ter muitos negócios, depois ele teve que fugir, né, e teve que fazer a vida dele de novo, com dificuldades, sem grana, depois ele fez de novo, aprendeu a valorizar as coisas mais importantes da vida, inclusive as amizades. É algo que ele valorizava muito até o final da vida dele, entendimento até de dinheiro, de outras coisas mais. Mostra que é uma pessoa de fato que sabia levar a sua vida e identificar o que é importante para ele. Então fica aqui um adendo do filme, o que de fato foi a história de Ip Man, esse grande mestre que estamos trazendo aqui hoje para vocês. Fica no canal, se você não entrou ainda, clica, entra, né, porque eu vou postar alguns vídeos, inclusive, mostrando algumas coisas de 21 e como que a gente pode interpretar isso para a nossa liderança pessoal, ok? Fica no canal, foi muito bom estar com você mais uma vez, um grande abraço, Vera Belo, Márcio Silva.